que a sua situação financeira está bloqueada e o que você pode fazer para que ela flua, para que você entre novamente no fluxo divino, no fluxo financeiro. Vamos perguntar para o tarô o que o tarô tem a dizer para a gente hoje em relação à nossa situação financeira. Já virou uma aqui, o enforcado. A gente vai perguntar o que te levou a você estar com essa situação financeira bloqueada e um conselho. 3 de paus. E depois do conselho a gente vai ver um bloqueio, uma carta de bloqueio aqui para te dar, para te avisar, né, para você tomar cuidado. Mais o que? A força. E aqui no fundo do deck, o cavaleiro de copas. A leitura mostra aqui pra gente que você passou recentemente por um período muito difícil mesmo. A carta aqui do enforcado mostra pra gente que a sua vida virou de cabeça para baixo, né? Você ficou de pés e mãos atados, impossibilitado, né? Sem conseguir fazer o que você queria fazer em relação à conquista do seu dinheiro. Pode ser que você tenha passado por um sacrifício, né? Você teve que fazer um sacrifício em prol de alguém da família, ou você teve que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra lá na frente. A questão é que você aqui ficou impossibilitado, né? Você vem realmente de uma grande luta, né? E isso, né, alterou o seu campo atual, de forma que aquilo que você poderia ter expandido, você não conseguiu expandir, né? Porque a carta 3 de paus aqui é a carta da expansão. Bom, então, qual é a carta que o tarô mostra pra gente aqui como conselho? Conselho para você lidar com a sua situação financeira, veio a carta da força. A carta da força fala pra gente o seguinte, você tem do seu lado um grande desafio, tá? Para você vencer esse desafio, você precisa ter coragem, você precisa ter firmeza e calma. Se imagina você frente a frente com um leão domesticado, tá? Embora ele fosse domesticado, se você chega para ele agitado, naquela agitação, ele pode se assustar e te morder e te estranhar. Então aqui, nesse caso aqui em específico, para você lidar com esse problema aqui, que virou a tua vida de cabeça para baixo, né? Deixou você impossibilitado, cortou as suas reservas financeiras, você precisa ter coragem. Não é fácil esse lugar, né, em que você está. É fácil para mim falar, mas para quem está nesse lugar de dificuldade financeira, mas eu posso falar porque eu já passei também. Eu sei como é duro, como é difícil, atrapalha casamento, atrapalha a nossa sanidade mental. Mas se a gente ficar deitado na cama, esperando as coisas acontecerem, esperando a coragem chegar pra gente, a gente não consegue resolver esse problema. É isso que essa carta quer dizer. Você precisa levantar da cama e fazer acontecer. A sua vida precisa acontecer. Você tem que ter coragem de saber que você passou por uma situação muito difícil, que te impediu o crescimento. Isso dói, isso machuca, isso frustra muito. E aqui eu valido toda a sua dor. Eu valido o seu desespero que você pode ter tido muitas vezes. Eu valido a falta de ânimo para seguir adiante. Eu valido, eu entendo. Mas a gente tem que ter consciência que, ficando em cima da cama, as coisas só vão piorar. Então aqui, essa carta mostra o seguinte, tenha coragem de encarar esse problema. Se ele já está passando, ótimo, você vai conseguir sair, porque essa carta que mostra o seguinte, que embora esse problema seja muito grande, porque aqui é um leão, é uma mulher e um leão, então vamos pensar em termos simbólicos. Se a gente estivesse frente a frente com o leão, ele é muito mais forte do que a gente. Então aqui o leão significa o nosso desafio, tá? Então esse desafio que você tem pela frente é um desafio grande, sim. A gente não pode romantizar as coisas, e eu não quero romantizar. Mas essa carta mostra que você tem a força, né? O nome da carta é força, né? E aqui mostra que você tem a força, realmente, força,
para conseguir superar esse desafio, para conseguir vencer esse leão. Como? Com coragem, fazendo aquilo que você hoje está sem força para fazer. Vai aos poucos. Levanta um dia, dê valor aos seus pequenos atos. Os pequenos atos são grandes vitórias, são grandes passos para a conquista final. Valorize seus pequenos passos. E paciência, paciência. Tá? Não adianta chegar afobado para dominar um leão, porque ele vai se assustar com a gente. Tá? Então a gente tem que ter paciência, ter calma para lidar com esse desafio. E ele vai ser contornado, porque essa carta aqui mostra uma vitória, mostra uma conquista, que é você dominando o seu desafio, ou seja, que você consegue, você tem essa capacidade, tá? Um obstáculo para você conseguir alcançar esse objetivo aqui é esse obstáculo aqui. O que isso significa? Você romantizar a sua vida, você se achar uma vítima das circunstâncias, você se olhar como pobre coitado, pobre coitada. Se você tiver esse olhar para si mesmo, vai ser muito difícil você sair da situação que você está. Não tenha autopiedade. Muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar de autopiedade. A gente passa a ter pena da gente. Muitas vezes eu me vi, não no momento em que eu estava fazendo isso, eu percebi que eu estava fazendo isso muito tempo depois que eu já estava estudando sobre autoconhecimento, muito tempo depois, até eu perceber que eu estava me vitimizando. Isso me prejudicou demais. Se eu tivesse percebido que eu estava fazendo isso, eu teria saído desse lugar de vítima e teria assumido o comando e teria enfrentado meus problemas com coragem, com resiliência, sabendo que eu era capaz, mas não, muitas vezes eu me vitimizei. Minha bateria caiu e eu tô voltando agora com outra energia, mas vamos prosseguir. Bom, então, eu tava falando que muitas vezes eu me vitimizei, eu me coloquei nesse lugar, eu senti pena de mim, eu achava que a vida era injusta comigo, eu olhava pro meu redor e eu não conseguia entender porque que eu tava naquele lugar horrível, de uma escassez tremenda, e eu tentava achar culpados, e eu me culpava também, eu não tinha uma conclusão, eu não assumia a minha responsabilidade. Em vez de eu assumir a minha responsabilidade e ver quais tinham sido as minhas atitudes que tinham me colocado naquele lugar de escassez, não, eu não fiz isso. Eu fiquei como pobre coitada da minha vida, eu fiquei revoltada, fiquei magoada com muitas coisas, eu fiquei com raiva de mim, tá? E aí sabe o que aconteceu? Eu paralisei. Eu fiquei numa situação de que eu não conseguia sair daquele lugar porque eu não tinha força, aquilo me alimentava, aquela posição me alimentava. Eu acreditava que eu era uma vítima. E eu perdi totalmente a força que eu tinha de sair daquela situação. Eu perdi a força, porque eu me fiz de vítima, tá? No momento eu não percebi, tá? E hoje eu não me culpo por isso, porque naquele momento eu não tinha consciência. Então, se você tá tomando consciência disso agora, não se culpe, tá? Não, só mude de postura e siga a tua vida. Siga a tua vida, dê a volta nisso tudo, nesse problema todo que você enfrentou. Porque aqui, tá? Aprenda com os seus erros, principalmente aqui, o enforcado, essa carta, ela dá um conselho pra gente também, ela fala assim, olha, tá difícil, né, você tá de cabeça pra baixo, né, tá tendo que ficar de cabeça pra baixo, mas aproveite e enxergue a vida de uma outra forma. Ou seja, aprenda com seus erros. Não repita o que fez você chegar nesse fundo do poço, nesse buraco horroroso, entendeu? Aprenda, enxergue a vida por uma outra forma, inclusive reconhecendo, levantando da cama e reconhecendo que você tem coragem. Gente, não é cômodo mudar de atitude, não é. Mas é possível. Aqui a gente está lidando com a realidade. Cômodo não é. Não é gostosinho, não. Mas é possível. É possível sim. Então faça isso, tá? E eu desejo que sua situação financeira realmente você colha os frutos daquilo que você tem aí no teu coração, de todas as tuas ideias, da tua expansão, de tudo aquilo que você tem, dos teus objetivos, que você colha esses frutos, tá? Tenha coragem, você vai conseguir.